Olá pessoal, a aula de hoje será sobre comunicação via Bluetooth e eu, Jamal Domingos Raiva Lopes, conjuntamente ao Raí da Silva de Matos, seremos os responsáveis por ministrar essa aula, no caso a parte teórica dessa aula. Primeiro, como é realizada a comunicação? Para a gente realizar a comunicação entre um Arduino e um celular, a gente vai precisar de uma placa de comunicação, porque o nosso Arduino ele não vai ter um módulo de comunicação via interface Bluetooth embutido, né? E aí, para a gente poder controlar o nosso robô por meio do nosso celular, a gente vai precisar de uma placa de comunicação extra, ok? E aí a gente vai ter aqui a placa de comunicação e o Arduino sendo interligados aqui por uma matriz de contato, né? No caso, esse módulo de comunicação, né, essa placa de comunicação, vai ser o HC05, que vai ser responsável pelo intermédio, né, entre o celular e o Arduino, e ele pode estar tanto em modo mestre, né, como está escrito aqui, quanto no modo escravo, que é o receber conexões, né, no caso do modo escravo, ele vai receber conexões de um celular, o celular que vai requisitar conectar para ele, e no caso do modo mestre, o próprio HC05 vai identificar o celular, né, e vai se conectar a ele automaticamente. Que a gente tem os principais componentes que vão ser utilizados, né, para a gente fazer o intermédio entre o celular e o Arduino. Que a gente tem o HC05, que a gente já viu no slide anterior, e o HC06, que é outro, né, outra placa de comunicação que a gente vai ter aí. A principal diferença entre o HC05 e o HC06 está na capacidade de atuar como dispositivo mestre. Ou seja, o HC05, de um lado, ele vai poder atuar como dispositivo mestre. Ou seja, ele vai poder se conectar às outras coisas. Enquanto o HC06, ele não vai poder atuar como mestre. Ambos podem atuar como escravo, mas só o HC05 ele pode atuar como mestre, ok? Então a gente prefere utilizar, né, na maioria dos casos, o HC06, porque o HC05, né, ele é mais adequado para projetos em que a gente precisa, né, de uma conexão ativa da nossa placa de comunicação e o nosso celular. Ou seja, a gente só usa o HC05 quando a gente precisa que o nosso Arduino ele se conecte ao nosso celular, não o nosso celular se conecte ao Arduino. O HC06 quando o nosso celular vai se conectar ao Arduino, ou seja, o HC06 vai ser nos projetos de robótica que a gente vai utilizar aqui. Então, por exemplo, eu instalei um HC06 numa placa Arduino, eu quero conectar o meu celular nela. Então ele vai estar em modo escravo. Então o meu celular, ele vai ver lá na parte de Bluetooth, HC06. Você clica e se conecta ao Bluetooth, né, do HC06 que está conectado no Arduino, ok? Então assim vai funcionar a dinâmica dos componentes. Aqui no caso a gente mostra como vai ser realizada a montagem. Mas geralmente, como a gente mostrou ali no slide 1, a gente vai utilizar de uma matriz de contato, principalmente porque aqui, né, a gente vai ter uma entrada que vai ser o RX e ele vai precisar, né, de 3.3 volts. Ou seja, a gente vai precisar provavelmente de um divisor de tensão, né, uma resistência para fazer com que passe menos voltagem aqui no terminal dele. Mas aí, para realizar a montagem geral, tanto no HC05 e no HC06, a gente vai precisar de dois fios de alimentação. Um vai se ligar no polo positivo, né, que é o VCC, que vai ligar aqui nos 5 volts. Aqui, ó, nesse caso aqui ele é o fio vermelho, vai ligar nos 5 volts do Arduino. E o GND, que vai ser o pino de polo negativo, né, que nesse caso é o fio preto, que está ligado aqui, ó, no terminal GND, que é o terra, né, daqui da nossa alimentação. Aí na comunicação, a gente também vai ter dois fios aqui que vão estar sendo ligados ao Arduino. A gente tem um RX, que está sendo ligado aqui na porta 3. Nesse caso aqui, ele vai ser o verde claro. E o TX, que está ligado na porta 2, que nesse caso vai ser o branco. O RX vai ser para receber informações, né?
ele vai receber informações do Arduino, né? Nossa placa de comunicação vai receber informações do Arduino, o HC05, o HC06, e aí ele vai receber a partir do RX aqui, ok? Já o TX vai servir para transmitir informações, ou seja, ele vai receber informações do celular e vai mandar por meio, né, do TX dele e do RX do Arduino as informações para o Arduino. Vale destacar aqui que o RX do nosso HC05 está conectado ao TX do Arduino, ou seja, onde a gente vai transmitir, o Arduino está recebendo, e onde a gente vai receber, o Arduino está transmitindo, ok? Aqui a gente tem um exemplo de implementação, ok? Primeiro, a gente inclui a biblioteca, calma aí, opa, a gente vai incluir a biblioteca, que no caso é softwareserial.h, né, que a gente vai utilizar para criar outras portas seriais. O que é uma porta serial? A porta serial vai ser onde é que a gente troca informações, vai ser aqui o RX e o TX, ok? Mas, normalmente, no Arduino, só as portas 0 e 1 daqui, né, são portas seriais. Seriam as responsáveis por trocar informações via USB com o computador. Mas, como a gente precisa de uma troca de informações a mais, né, a partir do módulo Bluetooth, a gente precisa incluir aqui o software serial para fazer com que a gente consiga criar mais portas seriais. Aí aqui embaixo, né, a gente define como portas seriais, né, o 2 e o 3, sendo o 2 o RX, né, que vai ser o primeiro do parênteses, e o 3 o TX, aqui no 3. Nesse caso, a gente vai estar definindo o RX e o TX do Arduino, ou seja, no 2 aqui, como é o RX do Arduino, a gente vai conectar o TX nosso HC05 ao HC06. E como o TX é o 3, a gente vai conectar o RX da nossa placa de comunicação. Ok? Aqui a gente tem o setup, o void setup, que vai executar toda vez que o Arduino for ligado, né, que vai servir para iniciar a conexão serial do PC e do Bluetooth, né? Como serial, ele é do 0 e 1 e ele é utilizado para conexão com o computador. A gente dá um serial begin, né, que já inicia a conexão serial com o computador. E depois, como o Bluetooth, a gente colocou aqui como sendo um software serial, tá vendo? A gente vai poder dar um Bluetooth begin, que vai iniciar a conexão serial entre o nosso HC05 e HC06 e o nosso Arduino, ou seja, vai iniciar a troca de dados. E aqui dentro dos parênteses, tanto do Serial Begin e do Bluetooth Begin, a gente tem a velocidade de bits que a gente vai mandar por segundo entre o computador e o Arduino e o Bluetooth e o Arduino, ok? No caso, isso daqui é a velocidade padrão de fábrica, né? Que vai ser de 9.600 bits por segundo. Que a gente tem a continuação da nossa implementação e que a gente vai ter o void loop, né? O void loop é a função que vai ser executada 100% das vezes no Arduino. Ele vai ser executado continuamente. Ele nunca vai parar de executar essa função enquanto ele estiver ligado. Aí, como a gente já setou o Bluetooth, a gente pode verificar se o nosso Bluetooth ele está disponível e receber alguma informação aí de um celular, por exemplo. A gente vê aqui, recebeu a informação de um celular? Se recebeu, né? A gente vai dar um char comando igual a Bluetooth read, a gente vai ver qual comando que o nosso Bluetooth recebeu, né? Por exemplo, eu mandei um caractere de ir para frente por meio do meu celular. Ele vai ver se eu recebi esse comando, se o Arduino recebeu esse comando. E aí, se ele recebeu algum comando, ele lê esse comando, por exemplo, ele leu de ir para frente e fica salvo no comando. E aí, para a gente debugar, para a gente ver no computador isso, né, por meio do 0 e do 1, que vão estar conectados na porta USB do nosso computador, a gente dá um print no nosso terminal do computador, recebido, e aí depois a gente dá um print no comando que a gente recebeu. Isso daí, no caso, para a gente ver no computador, né, os comandos que a gente recebeu por meio do Bluetooth no Arduino. E aí, de acordo com esse comando,
né? A gente vai utilizar aqui um switch para tratar as condições. E caso esse comando seja F, por exemplo, a gente vai mandar o nosso Arduino, né, mexer no nosso atuador para ele ir para frente. Né? A gente vai ativar o motorzinho do nosso robô e o nosso robô vai andar para frente. E aí a gente vai fazer isso com todos os casos de movimentação. Por exemplo, se ele receber um T para trás, se não receber nenhum, ele não faz nada. Ou seja, o comando é inválido. E a gente para de fazer o switch. Mas a implementação é basicamente isso. A gente vai ter aqui um identificador do nosso comando, se a gente receber um comando, e a gente vai imprimir esse comando no nosso computador e depois vai comparar, né, com todos os tipos de ação que a gente pode tomar baseado nesse comando, ok? E aí, né, eu acho que foi basicamente isso, né, nossa aula aqui sobre comunicação via Bluetooth, né, interconexão Arduino e celular, né, feita aqui a partir de um módulo, no caso o HC05 e o HC06. E no caso, as próximas aulas, né, que a gente vai ter aqui, seriam os exemplos de robôs para cada modalidade, né? E no mais, eu acho que é isso. Muito obrigado pela atenção e até outra vez.